Oi, meu povo. Tá, gente, antes de tudo, eu cresci na Assembleia de Deus. Eu tenho amigos e vizinhos assembleianos. Eu tenho alunos queridos que são de famílias assembleianas. Eu já fiz aqui vídeos metendo o pau na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, instituição, um prédio, uma casa, parede, ela não faz nada. O que fazem são as pessoas que estão dentro daquela organização, né? Então é o seguinte, esse vídeo, gente, dessa vez não é para atacá-los, é uma palavra de, eu acho que na Bíblia fala, acho que admoestação, é chamar a atenção de vocês para conscientização de uma coisa que é terrível, que vem acontecendo, que pode te custar, não tua vida, que um dia eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer, mas uma coisa que vai custar a tua alma. Então preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Então, pelas palavras duras que eu já proferi contra o pessoal da Assembleia de Deus, você fala, não vamos dar ouvido para esse cara não. Esse cara é uma das pessoas que são ressentidas com a igreja. Então, a culpa está em quem é revoltado por ter levado o tapa, ou a culpa está em quem se diz povo de Deus e sai dando tapas? Então preste atenção nisso aí, gente. Hoje em dia é muito fácil estar falando que as pessoas, né? E a gente vê isso mesmo, que as pessoas estão sendo criadas no evangelho Nutella, tá? Ou seja, eu quero fazer parte de um grupo, né? De uma igreja, eu quero ser evangélico, mas ali, se eu pegar a palavra, a escritura de Deus, vão ter coisas que a Bíblia condena, que essas coisas fazem parte da minha vida. Então como eu não quero aceitar essas coisas, é mais fácil eu deixar a igreja. Isso realmente acontece. Só que o problema é que vocês, para não aceitar, para não enxergarem o erro de vocês estão pondo a culpa nas pessoas. Por exemplo, há um grupo de pessoas chamados desigrejados. Então esses desigrejados são pessoas que não querem se afastar de Jesus Cristo, do Evangelho. Mas elas veem tanta coisa errada na casa de Deus, que é a igreja, que elas não compactuam com aquilo. Então elas preferem se afastar do que bater testa com grandes organizações religiosas, porque elas sabem que elas não vão vencer. Então algumas dessas pessoas, elas preservam o coração delas. Elas têm sim bases sólidas nas escrituras. Só que chegar em um lugar onde vão ter 200 pessoas distorcendo a palavra de Deus e repetindo as mentiras de Satanás, mesmo dentro da igreja, dessas pessoas, elas sabem que elas sozinhas não vão conseguir mudar aquilo, aquele sistema religioso. Então elas se afastam daquilo, mas não querem se afastar de Deus. E elas são apontadas como as grandes vilãs. Talvez eu não tenha sido claro, mas no outro vídeo eu falei para vocês a história de um rapaz, um artista conhecido como Rizzi, que é um rapaz que é homossexual, mas que ele tinha uma vontade muito imensa de servir a Deus, só que a forma que ele cultuava a Deus era aquele gay que é representado como gay clichê, aquele gay clássico, cheio de exageros. Então isso causava um mal-estar muito grande na igreja que ele frequentava. Então aquela adoração dele exagerada causava escândalo. Então ele se sentia obviamente muito triste com aquilo. E ele também resolveu não bater cabeça com ninguém. E ele resolveu se afastar, né, daquele sistema religioso. Então, nos primeiros vídeos que ele fala da experiência dele, ele deu aquela saída teatral. Então, já que não me querem aqui, então até mais. Ele fez um gracejo desses, né? Então saiu de forma educada. Só que hoje em dia tá rolando um vídeo desse mesmo rapaz, hoje em dia mais velho, porque assim, o que o mundo evangélico, né, não trata bem
Eu estou falando de aceitar pecados, tá, gente? Estou falando de aceitar pessoas, de receber pessoas para poder tratá-las. O que o mundo evangélico despreza, né, as pessoas que o mundo evangélico despreza, a ideologia gay aceita muito bem, trata muito bem, fala para a pessoa que ela está certa, que é aquilo mesmo. O satanismo trata muito bem. Então os adolescentes, vocês veem que os adolescentes às vezes se metem com pessoas erradas, sem necessidade. Às vezes, gente, é só pela questão da aceitação, de ser aceito em um grupo. E o satanismo, ele massageia o teu ego. Fala que você é valioso, que você é precioso, que você é querido, enquanto as igrejas fazem justamente o contrário. Vocês estão entendendo, gente? Aí fica naquela ideia, como o diabo que gosta de ti, o diabo bonzinho, contra o Deus crente malvadão. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Então, gente, eu acredito, sempre bato nessa tecla, que a homossexualidade sempre foi pecado e sempre será pecado. Agora, o olhar de Jesus Cristo sobre o homossexual, no meu entender, é um olhar de piedade. Tu sabes que se tu é gay em teu coração, ninguém está tentando te converter à heterossexualidade. Né? Às vezes isso te incomoda porque você vive com conflito dentro de você. Porque esse realmente não é o plano que Deus tem para tua vida, cara. Tem igrejas que vão falar, não, você é lindo, você é isso, você é aquilo, Deus te aceita. Realmente Deus te aceita. Mas não é o que Deus tem para tua vida. Ao mesmo tempo que ninguém vai te fazer virar hétero só para você estar bem visto em uma congregação, onde você vai casar com uma mulher, onde você vai ser altamente infeliz, onde você vai fazer aquela mulher infeliz, onde você vai ter filhos infelizes e uma vida e família infeliz. E esse também não é o plano que Deus tem para ti. Entenda isso. Então ninguém está tentando converter ninguém à heterossexualidade aqui. Porque essa é a minha orientação. Eu vivo sob ela. E é a questão padrão. Eu não venho tentando passar o que eu acredito ser verdade, que é esse caso. Não venho tentando impor isso para a vida de ninguém. Eu simplesmente sou assim. Assim como você que é gay, você simplesmente é assim também. E Deus te entende. Só que de repente Deus não quer que tu viva uma vida de pegação, uma vida depravada, aquele gay clichê que dá em cima de todo mundo. Então Deus sabe que em teu coração tu nunca vai conseguir gostar de mulher. Mas Deus te aceita de braços abertos. Ele de repente não aceita essa vida louca que tu quer levar. Mas ele te aceita sim. E se você vai para o céu ou inferno, isso é entre você e Deus. Não é congregação, não é povo de igreja que vai dizer que vai acontecer, não. Obviamente, a tua vida é pecaminosa, mas tu não é nenhum marginal. Você não precisa se sentir um miserável por isso. Entrega as tuas angústias para Deus. Porque o que esse povo não vai te entender, Deus com certeza vai. Tá? Deus não vai de repente bater nas tuas costas e falar que tudo bem. Vive como você quer viver, porque isso te faz feliz. O que me faz feliz é encher meu corpo de bolacha recheada de chocolate, de refrigerante, assistir filme pornô e sair pegando mulher. Me faz feliz pra caramba. Mas tudo isso vai ferrar comigo em algum momento. Isso não é o que Deus tem pra mim. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, o problema é que a igreja, ao invés de te receber pelo menos, meu Deus do céu, para te tratar, para te mostrar através das escrituras, que filho, entrega teus caminhos para o Senhor Jesus Cristo e deixa que Ele vai te tratar. As igrejas não, já dão portas fechadas na tua cara. Ou seja, eles parecem que são os detentores da chave dos céus. Então eu mesmo, gente, vivi muito isso na Assembleia de Deus. E olha que eu nunca fui gay. Mas por ter, na época da adolescência, um cabelo grandão, na época nem transava, nem bebia, não tinha nem tatuagem, nem piercing,
mas parece que chegou o Satanás na igreja e ninguém queria saber de mim. Então eu nunca me senti bem quisto, nunca me senti bem aceito. Se eu não fosse esclarecido em relação à palavra de Deus, se eu não tivesse bases sólidas do Evangelho em mim, eu teria me desviado e ter virado qualquer coisa de ruim. Em certo tempo da minha vida eu vivia assim, sobre o pecado, né? Fazendo lei na minha vida. Mas eu me libertei, cara. Porque não foi nenhum grupo religioso que me aceitou, foi Jesus Cristo que me aceitou e Ele me tratou. Então eu falo da Assembleia de Deus porque na Assembleia de Deus foi o lugar onde eu cresci, um lugar que me escorraçou. Obviamente, eu conheço pessoas assembleianas, eu conheço muito trigo, mas o problema é que tem um joio, galera. E esse rapaz que é gay, que foi tanto menosprezado, hoje em dia ele fala que as pessoas devem crescer fora da igreja, que a gente deve educar nossos filhos fora da igreja. O que é totalmente errado, gente. O lugar onde é evangelho de verdade, que o evangelho de verdade não é pregado, então não é nem preciso você sair de lá. Eu, de todo o meu coração, eu espero que Deus feche a porta desses lugares. Se for para estar ensinando o que é errado, não tem motivo de existir, gente. Se eu sou professor de inglês e eu te falo que o verbo to be é o verbo gostar, bom, que eu vou dar aula de outro idioma. Porque para dar aula de inglês eu não vou prestar. Porque eu vou estar te ensinando uma coisa que é errada. E nenhuma outra tradução, o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, vai significar gostar. Eu achei nenhum contexto. Exemplo, eu sou gordo. Agora eu não gosto de ser gordo. Eu estou em São Luís. Eu não gosto de estar em São Luís. Então eu não posso ensinar coisa diferente, gente. Ensinar o que não é. Então o problema é que esse rapaz que foi tão escorraçado pela igreja, hoje em dia o discurso dele mudou. Hoje em dia ele acha que você tem que estar longe da igreja e o que é ensinado na igreja é discurso de ódio e que a gente deveria ser penalizado por isso, que a gente deveria ser preso por causa disso. Esse é o problema. E o problema é que você, assembleiano, quando você vê um cara desse, obviamente você fica revoltado quando você vê essa galera pegando nossa Bíblia e tocando fogo, mandando a gente pegar o crucifixo, né? No caso do catolicismo, né? E mandando a gente enfiar o nosso crucifixo a gente enfiar o nosso Jesus no... Não vou falar uma atrocidade dessa aqui. Claro que a gente fica com revolta dessa galera. Mas o que você tem que fazer? Você tem que orar por eles, gente. Porque se você não fizer nada, porque tu te acha um santo, tu vai ser condenado à danação, junto com essa pessoa que vai morrer revoltada com Deus. Jesus Cristo é amor, só que quando Jesus Cristo vier para a terra, Jesus Cristo vai julgar, cara. E vai julgar você que se acha santo bastante. Aí tu vira para mim e fala, então por que tu não faz isso? Por que tu não aceita o gay? Bom, não sou eu que ando na internet me passando como santo. É você, assembleiano. E sim, eu tenho feito alguma coisa. Olha esse vídeo aqui. Que se eu não tiver amor no meu coração, o que adianta amar a Deus e não amar o próximo? Que é o mandamento seguinte. Se nem eu, nem você fizermos isso, assembleiano, um monte de gente vai para o inferno e a responsabilidade estará sobre nós. Tu vai virar para Jesus Cristo e vai falar, não, mas eu passei muito tempo servindo a igreja. Eu mereço o céu. Eu expulsei demônios, eu evangelizei. Para quem? Se um monte de gente que está ao teu redor
não consegue nem ver Cristo em você, não consegue ver nas tuas atitudes, na tua aparência de soberbo, de grande santão. As pessoas não conseguem ver a piedade de Cristo. E isso afasta as pessoas, sim. Porque as pessoas não têm a maturidade espiritual que você tem. E se eu e você, a gente não se coçar, nós não nos coçarmos para a gente fazer alguma coisa, querido, te vejo no inferno. Vai ter um lugarzinho lá no Lago de Fogo para mim e para você. O filho de um monte de gente está indo para o inferno porque tu não tem, não é coragem, tu não tem boa vontade, tu não tem caridade, tu não tem empatia. Não habita Cristo em você para que tu te compadeça e fale do amor de Jesus Cristo, para que essa pessoa tenha acesso à palavra de Deus e tenha acesso à salvação. O filho de um monte de gente está indo para o inferno por tua causa. Porque tu é um religioso, tu é um mau exemplo. Porque a palavra de Deus não vive em ti. Porque as pessoas não conseguem enxergar Cristo em você, nas tuas atitudes, cara. Então pega essa parte da Bíblia aqui, ó, e rasga. Que a Bíblia que tu anda embaixo do braço não vale nada. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo falando. No dia do juízo, e quando Jesus vier, ele vai vir já para te julgar. E se ele encontrar esse pecado em ti, tua alma já está no inferno. Jesus Cristo não vai vir só para te dar uma bronca. Uma bronca estou te dando eu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Aí Jesus diz: mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora porque as suas obras são más. Esse vão embora não é volte para casa não. É mergulha no lago de fogo, querido. Porque tu já foi condenado. Eu sei que quando a gente é ofendido, quando a nossa fé é ofendida, a gente fica com ódio e a gente quer ver Deus pesando a mão sobre essas pessoas. Mas, gente, essas pessoas são as que mais carecem da palavra de Deus. Olha só. Uma vez o pessoal da minha antiga congregação, que é a Bola de Neve, o pessoal se reuniu e a mulher do Falcão, um colega nosso, gente, preparou um caldo, gente, muito gostoso. Ela, comidas tradicionais maranhenses, pelo que eu vi, ela faz muito bem. E fez de coração. E fez para dar para os moradores de rua. Então a gente viu muitos deles muito gratos, cara, por estar recebendo naquela noite ali um copo de sopa. Só que um deles já veio falando que era péssimo, que não sei porque a gente estava oferecendo uma porcaria daquela para ele. E claro que a gente ficou com raiva, por causa de um só. Mas se for prestar atenção, aquele cara é que mais estava carecendo daquela sopa, cara. De um contato humano, de cristãos de verdade, mostrando caridade. Coisas que os espíritas fazem excelentemente bem, que os evangélicos não conseguem fazer. Então eu não vou falar dos evangélicos da Batista, da Presbiteriana, da Adventista, não. Estou falando dos evangélicos da Assembleia de Deus. São todos? Não são todos. Mas a Assembleia de Deus não é lugar para esse tipo de palhaçada. Obviamente toda igreja vai ter o joio também, né? Misturado com o trigo. Mas, gente, convertam-se, cara.
Convertam-se. Porque o filho de um monte de gente está indo para o inferno e a culpa é sua. Porque tu não dá exemplo. Pelo simples fato das pessoas não enxergarem Cristo em ti. Não é pela tua aparência de roupa social e Bíblia debaixo do braço e cabelo cortadinho, não. Porque falar bem de si qualquer um fala, mas pelas tuas ações. E a Bíblia fala, pelos frutos, nós os conheceremos, né? Nós vamos ver quais são as árvores que dão bons frutos mesmo. Quais são as pessoas que fazem o que prestam, ao invés de se anunciar como santos. Então eu falo de ti, Assembleia. Porque eu cresci vendo o teu mau exemplo. Eu cresci sendo escorraçado por ti. Eu não gosto de ti, mas eu tenho pena de ti. Eu tenho amor por ti. Eu espero que Jesus Cristo e a palavra de Deus te mudem. Porque senão, ao invés do gay, ao invés do drogado, é você que vai para o inferno. E não haverá uma segunda chance. Então lembre-se, assembleano, tenho filho de um monte de gente indo para o inferno por tua culpa. E Deus, Jeová, vai te cobrar. Não o sangue, porque tu não matou ninguém, mas vai te cobrar a alma dessas pessoas. Isso é bíblico, não sou eu que estou inventando. Então o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. 22 minutos de vídeo, o recado está dado, gente. Espalhem o Evangelho, queridos. Espalhem o Evangelho.